Oi, gente, tudo bom? Eu que sou uma grande fã de filmes de terror, não tenho tanta coisa assim pra reclamar sobre os últimos lançamentos desse gênero aqui no Brasil. Eu recentemente comentei sobre algumas outras produções que eu gostei bastante e eu assisti nesses últimos dias um filme chamado Cobweb, ou como vai ser chamado aqui no Brasil, esse nome é bem ruinzinho, Toque Toque, Ecos do Além. Ignora esse nome, que esse nome é muito ruim. Enfim, o filme é muito legal. Eu gostei bastante. Eu sei que algumas pessoas, pelo que eu vi, algumas criticaram alguns aspectos, me surpreendeu. Teve alguns momentos que me causou um certo impacto, né? Causou um certo horror, que é a intenção de filmes de terror. Então eu acho que ele cumpre bem o papel. Nessa obra a gente acompanha o Peter, que é uma criança que começa a ouvir alguns barulhos na parede e a gente, como espectador, fica na dúvida se aquilo realmente está acontecendo, se é algo sobrenatural, se não é, se a família dele está envolvida, porque a família dele é meio estranha ali no filme. Eu gostei bastante. Nesse vídeo eu vou te contar alguns aspectos do porquê que eu gostei, o que eu gostei. Eu vou fazer uma parte sem spoilers, ou seja, sem nenhuma revelação que possa comprometer você a assistir essa obra depois. E depois, eu aviso antes, eu vou fazer um trecho com spoilers, contando um pouquinho o que eu entendi da obra e com detalhe, resumidamente, o que aconteceu. Então, se você ficou curioso para entender o que tá rolando nesse filme Cobweb, fica por aqui. Mas rapidinho, antes de eu te contar todos os detalhes sobre esse filme, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cinema, mas também sobre seriado, cultura pop, literatura. Então se você gosta desses temas, se inscreve que esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso faz com que a comunidade aqui cresça. Eu te agradeço demais. Aqui embaixo na caixinha de comentários comenta o que você achou do vídeo, se você ficou interessada pelo filme, se você já assistiu, qual a sua opinião. Vamos trocando essa figurinha. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. Como eu comentei inicialmente, em Cobweb a gente acompanha a vida do Peter. Inicialmente é uma história banal, a gente acompanha ele indo pra escola, sofrendo bullying com os amigos, ele é bastante isolado, você vê que ele é bastante reservado, ele não tem muita gente próxima a ele, e ele sofre especialmente por causa de um bullying, de várias brincadeiras sem graças que são feitas com ele de um outro amiguinho. E a gente acompanha também que a vida dele em casa também não é tão diferente assim. Ele tem dois pais assim meio estranhos, né? A mãe é um pouco carrancuda, o pai ele tem aquela cara meio de que tá aprontando alguma coisa, apesar de aparentemente tratarem ele bem, mas é uma família estranha, diferente. Eles não dão muito acesso para outras pessoas, a casa é meio estranha, parece uma casa muito mal assombrada, e talvez, provavelmente por isso, a gente começa a acompanhar mais ele nos seus momentos de solidão. Então a gente acaba acompanhando ele no quarto, ele sozinho, e é quando ele passa a ouvir uma voz de uma garotinha fora da parede. Então é como se tivesse alguém atrás da parede falando com ele. Inicialmente ele fica com muito medo, a gente não entende se aquilo dali tá realmente acontecendo ou se é tudo da cabeça dele, até porque, como eu comentei, a gente já tem todo esse histórico de ser uma criança sozinha, de ser uma criança que passa por situações complicadas. A única pessoa que aparentemente parece se importar com ele, parece se importar com o que ele tá passando, é a professora dele, inclusive, começa a perceber que ele tá passando por várias situações diferentes, tenta, inclusive, abordar em casa o que tá acontecendo, mas ela não tem tanto acesso assim. Então a gente vê que o Peter realmente é muito isolado, ele não tem pessoas que estejam presentes e que se preocupem com ele constantemente. Então rola essa dúvida se realmente está vindo uma voz da parede ou não. E eu vou além, a gente começa a ficar com dúvida se caso aquela voz representa alguém, o que está acontecendo com essa criança que está do outro lado da parede. Então a gente passa a desconfiar dos pensamentos, das atitudes do Peter, porque a gente começa a ver que ele começa a tomar algumas atitudes meio assombrosas, digamos assim, a gente começa a ver que ele começa a ter algumas alucinações, então o que será que isso pode gerar? O que será que ele pode fazer ali para as pessoas? A gente passa a desconfiar de todo mundo da casa. Então, como eu comentei, os pais dele são muito estranhos. A gente não sabe quais são as intenções dele, a gente não sabe se eles são do bem, se eles são do mal, se eles estão preocupados com Peter ou não, até porque as atitudes deles com o filho são estranhas. Eles trancam o filho numa parede meio falsa, numa porta que tem atrás da geladeira. Eles fazem várias coisas com o filho que a gente fica na dúvida se realmente aquilo é amor, é carinho, preocupação ou não. Então, acho que essa é a premissa principal do filme, é te trazer a dúvida, te trazer aquela constante
tensão, porque a gente não sabe qual vai ser a atitude deles, não sabe se tudo aquilo é real ou não, e eu acho que isso fez com que eu gostasse bastante da obra. Eu odeio obras extremamente expositivas, que te dão muito ali mastigado, e nesse trabalho não, a gente acompanha tudo de uma forma como um espectador, tendo que receber as poucas informações que às vezes o diretor passa pra gente. Eu acho isso bem interessante. Uma outra coisa que eu gostei bastante dessa obra é toda a questão técnica. Então a filmagem do filme é diferente, a gente percebe que tem uma preocupação com fotografia, que são coisas que às vezes a gente percebe que é tratada como segundo plano em algumas obras. Nesse caso, não. Inclusive, várias cenas muito tensas, como uma que envolve um martelo, não vou falar o que é, porque nesse trecho do vídeo é sem spoilers, mas aquela cena do martelo me deixou tão tensa, mais até do que várias outras, bem mais expositivas. Então, a insinuação de algumas cenas traz muito mais horror, muito mais terror do que outras coisas que talvez tivesse sido a real intenção, sabe? Cenas de sangue, de coisas piores. Então eu gostei bastante, eu acho que tecnicamente também é um filme bem legal para se assistir. Acho que tem essa preocupação e é uma preocupação que realmente cabe na obra. Uma outra questão também é a atuação, eu gosto muito dos personagens principais, especialmente os pais do Peter. A gente acompanha, eu não vou lembrar o nome dos atores, mas eu vou colocar aqui, que é o ator que faz The Boys, que eu não acompanho muito, mas eu sei um pouco do trabalho dele, e a atriz que faz Meninas Malvadas, que eu amo, eu adoro esse filme, é um dos meus filmes preferidos, e foi bem legal vê-la num contexto mais de terror. Eu acho que os dois atores estão muito bem no papel, eles interpretam pais super estranhos, pais que parecem que têm algo a esconder, pais que estão meio fora da caixinha, e a gente acompanha isso através, às vezes, de expressões faciais, de forma como eles falam. Então tá tudo muito ali intrínseco, nada tá tão assim na cara. E aí, como eu comentei, isso é uma das coisas que eu mais gostei da obra. E a partir desse trecho do vídeo eu vou te revelar algumas coisas sobre a obra, vou fazer mais ou menos um panorama geral do que aconteceu no vídeo, então vai ter spoilers. Se você não quiser saber nada sobre esse filme, para esse vídeo, assiste lá, depois volta, mas se não, fica aqui que eu vou te explicar um pouquinho o que acontece. Você mata a curiosidade e de repente isso te instiga até a querer assistir o filme depois. Então vamos lá. Nessa obra a gente começa a perceber que de fato tem alguém ali atrás da parede, porque começa a falar algumas coisas que dão referência a realmente existir alguém, porque a gente passa a conhecer ali no começo do filme uma história do bairro. A gente entende que teve uma garotinha que num Halloween passado, alguns anos, ela sumiu, ela foi raptada, ninguém mais encontrou com ela, e ali os pais inclusive falam que eles não querem que ele saia pra pedir doce, o Peter, por causa disso. E aí a garotinha que tá atrás da parede, a gente às vezes até se questiona se é essa garotinha que sumiu, se não é, se tem alguma coisa baseada nisso. E o Peter passa a acreditar naquela voz que tá ali do lado, passa a realmente perceber que tem alguma coisa errada com os pais. E aí aquela voz começa a falar pra ele fazer coisas, como por exemplo a reagir às ações de bullying que ele sofre na escola. Tanto é que ele é expulso da escola porque ele revidou. Ele acabou empurrando um dos meninos, que é aquele que mais judiava dele, da escada, ele quebrou o braço. Então o Peter, ele foi expulso da escola, justamente a escola onde tinha a professora, que era a única pessoa que de fato se preocupava com ele. Ele passa a ter mais contato ali com os pais, ele passa a tentar participar de coisas do dia a dia, como por exemplo a limpar ratos ali da casa, porque os pais acham que o barulho que ele ouve das paredes são ratos, e aí tem uma certa referência que vai fazer uma conexão no final, porque ele vai pegar um pesticida não, um veneno para rato, e ele fala, nossa, tem cheiro de canela, e mais pra frente tem uma conexão com isso, e ali depois a voz passa a comentar com ele que a voz é, na verdade, a irmã dele, uma pessoa que ele nunca soube que existiu e que os pais não quiseram criar, então acabaram colocando ela ali na parede. E ela faz de tudo para que ele a liberte. E para libertá-la, ele precisa pegar uma chave que está num armário X ali da casa. Para isso, ele acaba enganando os pais, ou seja, envenenando eles. E numa cena que eu achei super bizarra, onde os pais estão tomando uma sopa ali durante o Halloween, e o pai comenta, né? Fala assim, nossa, você colocou canela na sopa? E na hora a gente se liga àquela questão do veneno de rato que o próprio Peter comentou no começo, né? Os pais acabam morrendo naquela cena horrorosa, o Peter vai, pega a chave e liberta a irmã dele. Só que a irmã dele, obviamente, é uma grande entidade, um bicho que a gente não entende muito bem,
E a gente não sabe muito do passado dela. A gente só entende que aquela menininha que morreu ali no bairro durante o Halloween, ela na verdade tinha ido pedir doces na casa, a irmã dele, né, essa entidade, acabou matando ela. Então a gente também acompanha a chegada daquele menininho que fazia bullying com ele vai até a casa do Peter junto com os irmãos, com os amigos, para tentar maltratá-lo. E a irmã dele, a entidade, acaba matando todo mundo, uma cena também bizarríssima. A professora também vai até a casa para tentar ajudar o Peter e ela que acaba resolvendo algumas coisas, porque ela vai, ela volta, ela tenta ajudá-lo, ela ajuda numa tentativa que eles fazem de tentar aprisionar essa entidade ali de volta para dentro da casa, ali tem um calabouço, e a entidade ali quase no finalzinho do filme comenta com o Peter, fala assim, não adianta você fazer isso comigo, porque eu sempre vou estar perto de você, você vai dormir à noite e vai se questionar, será que esse barulho que eu tô ouvindo se realmente é um barulho aleatório ou sou eu chegando? E aí a gente tem um flash disso numa cena em que o Peter é atacado e a gente entende que aquela premonição, que aquele aviso, aquela ameaça que a entidade fez realmente vai seguir o Peter durante muitos e muitos anos da vida dele. E o filme acaba assim. Por isso que eu acho que tem muita gente que às vezes questiona, critica. Eu vi algumas pessoas falando que não gostou desse final. Eu adorei. Eu achei o final muito bom. Eu achei aquele tipo de final que te dá somente uma referência, algo que você fica questionando. Será que foi um pensamento dele? Será que aconteceu? Será que é só pra gente entender como é a ameaça da entidade? Não explica o que é a entidade claramente, o que eu também gosto. Eu odeio filmes muito explicativos. Então, se você gosta desse tipo de terror, que também não te dá tudo de mão beijada, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se não é teu estilo de terror, foge, porque esse terror é diferente. E aí, me diz o que você achou de Cobweb Web, comenta aqui embaixo se você já assistiu. Se você não assistiu, o que você achou, vamos trocando essa figurinha. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima!